Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos abençoe, nos envolva, a fim de que tenhamos todos nós nesta noite momentos de reflexão, que a nossa alma esteja aberta para acolher as sementes divinas que a espiritualidade sempre traz, sempre semeia em abundância, onde os corações se abrem para ouvir as palavras de vida eterna. Que saiamos cada um de nós daqui mais fortalecidos e mais inspirados para o trabalho no bem. Esse é o nosso intuito mais sincero. Antes de iniciar a reflexão, gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, na pessoa do Olavo. É para mim uma grande alegria estar aqui no Francisco de Assis pela primeira vez, esperando que tenhamos todos uma noite de muitas luzes e de muitas bênçãos. E o tema que nós propomos, ele nasceu de um trabalho que nós temos feito ultimamente, que é o trabalho de percorrer um pouco a obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, procurando aí as muitas pérolas que ali estão e que muitas vezes são desconhecidas. Nós conhecemos algumas das obras mais, digamos assim, utilizadas, especialmente, por exemplo, as da série Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Conhecemos as obras doutrinárias, filosóficas, A Caminho da Luz, Emmanuel, Pensamento e Vida. Mas, para além dessas, nós temos muitas e muitas outras obras, dezenas mesmo de obras, não só de Emmanuel, como também de outros benfeitores, que muitas vezes nós nunca ouvimos falar. Tendo aí uma obra de mais de 400 livros psicografados, certamente tem muito material aí para nós estudarmos, para a gente meditar, refletir em torno à medida que a gente vai lendo. Então, a partir desse trabalho, a gente tem buscado algumas obras do Emmanuel e procurado essas mensagens que não são tão comuns assim, e a partir delas a gente tem extraído reflexões muito interessantes que nos propomos aqui a compartilhar. E é o caso da reflexão de hoje. Nós fomos encontrá-la no livro que gosto muito, chamado Rumo Certo. Um desses livros de mensagem do Emmanuel, similar, por exemplo, também ao livro Roteiro, essa mensagem que se encontra no capítulo 59 dessa obra, que vai estar intitulado como Suportar a Nossa Cruz. Mas antes de adentrarmos propriamente a mensagem que será a norteadora da nossa reflexão nessa noite, numa leitura aí comentada, a gente queria se deter um pouquinho aqui na figura ou no símbolo da cruz. Esse é um dos símbolos do Evangelho, talvez o símbolo mais marcante do cristianismo ao longo da história, mas é um símbolo que muitas vezes gera um certo incômodo. Muitas vezes nós temos a tendência de querer, de certo modo, afastar esse símbolo do cristianismo, com a justificativa, digamos assim, de que não faz muito sentido pensar nisso, faz mais sentido pensar no Jesus atuante, vivo e tudo mais. De fato, sem sombra de dúvidas, é muito importante que tenhamos essa consciência do Cristo vivo, não o Mestre morto lá na cruz, mas esse ser que, com a própria ressurreição, mostrou-nos a força ou a predominância da vida sobre a morte e sobre todas as lutas e dores. É essencial que tenhamos a consciência desse Cristo presente, desse Cristo atuante em nossas vidas. Mas daí a menosprezarmos também o símbolo da cruz, o acontecimento da crucificação e tudo o que ele representa, há uma enorme distância. E quem vai nos falar isso é o próprio Emmanuel. Em várias de suas mensagens, comentando, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, que foi outro que também se esforçou por desdobrar para nós o que a cruz representa, tudo que está ali contido, né? Como vai dizer Emmanuel, a majestade simbólica que está na cruz, como no acontecimento da crucificação. Ao comentar, então, os versículos de Paulo que falam acerca da cruz, Emmanuel vem desdobrando para nós horizontes muito vastos e muito importantes para o nosso crescimento espiritual, que podem ser extraídos a partir desse símbolo. Portanto, claro, não nos compete cultivar um masoquismo
um cultivo ao sofrimento e à dor, como muitas vezes se enxerga na cruz. Mas é preciso que olhemos para ela. Se ela está ali no Evangelho, não é por acaso, olhemos para ela com o coração aberto, com a mente aberta, a fim de que consigamos entender realmente tudo o que de conhecimento e crescimento espiritual ela nos pode proporcionar. Recordando-me do próprio apóstolo Paulo, que se dedicou principalmente no capítulo 1 da sua primeira carta aos Coríntios, a trazer-nos para nós uma visão mais ampla da cruz e da crucificação, ele vai chegar a dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos é o poder de Deus. A gente vê essa fala de Paulo e fica assim meio perdido. O que ele está querendo dizer com palavra da cruz, que é loucura para os que perecem e para os que têm sido salvos é o poder da salvação? Esse estranhamento no estudo, principalmente do Novo Testamento, é natural. Eram outros tempos, com outras linguagens, outras maneiras de se expressar. E está aí uma das importâncias fundamentais do estudo aprofundado do Evangelho, especialmente à luz da doutrina espírita, porque ele vai nos ajudar a vencer essas dificuldades da linguagem, do simbolismo, o véu da letra, para alcançarmos o Espírito. Então é muito comum que a gente ouça ou que pessoas comentem conosco essa dificuldade em torno do estudo do Evangelho. Especialmente de Paulo, que tinha uma característica ainda mais específica, oriunda da sua própria formação. Paulo era rabino, Paulo era um doutor da lei, então tinha uma maneira de argumentar, de apresentar as suas ideias bem peculiar. E sem um esforço de nossa parte, por adentrar a lição, por bater à porta da lição, a porta não se abre. Esse esforço passa pelo conhecimento mais aprofundado daquele contexto, daquela cultura, como Kardec vai nos dizer na terceira parte da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de notícias históricas, ele vai nos orientar: olha, é preciso estudar o valor de certas palavras que definem o estado e os costumes da sociedade judia à época. Então, passa por esse caminho, como passa também pelo estudo do Espiritismo, que aos poucos vai nos dando horizontes e perspectivas mais abrangentes, ou vai nos dando as chaves, como dirá Kardec, para abrirmos os tesouros do Evangelho. Então, esse esforço faz parte no processo do entendimento. Diria mesmo que nesse esforço é que mais crescemos, por pesquisar, por alargar os horizontes da mente, é que a espiritualidade superior vai encontrando espaço em nós para semear novas ideias. E, basicamente, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa sua afirmação é o seguinte: a cruz, a crucificação de Jesus como a cruz, ela representa alguma coisa em sentido espiritual. Estão ali condensadas muitas virtudes, muitos valores, digamos assim, está ali condensada a própria alma do Evangelho. A maneira pela qual Jesus viveu aquela experiência, o sentimento com que ele vibrava, conferiu à cruz e àquele ato da crucificação um significado espiritual imenso, grandioso. Em determinado momento, ao comentar isso, Emmanuel vai dizer: muitas pessoas morreram crucificadas antes e depois do Cristo. E, no entanto, a cruz do Cristo é diferente de todas as outras, pelo sentimento com que ele viveu a experiência. Então, a cruz, ela sintetiza todos esses sentimentos: humildade extrema, perdão incondicional, irrestrito, amor infinito, compreensão plena. Todas essas virtudes estavam no coração do Mestre quando passavam pela experiência. A resignação, a fidelidade à vontade do Pai, a disposição em sacrificar-se pelos semelhantes, a disposição em doar-se pelos demais. Então, tudo isso está ali representado ou sintetizado na cruz. De modo que quando Paulo fala assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
O que ele está tentando dizer? Essa mensagem de uma vida que se sacrifica pelos outros, que apesar das dores não se revolta, que apesar das dificuldades mantém-se fiel a Deus, que conserva a humildade mesmo quando humilhado, que tem perdão irrestrito mesmo quando caluniado ou injustiçado, que tem um amor incondicional mesmo quando vivenciando a ingratidão, esse tipo de postura de vida é loucura ainda para a imensa maioria das criaturas terrestres. Poucos ainda estão minimamente dispostos a buscar isso. Chegar é outra coisa, mas minimamente dispostos a buscar isso. Quando injustiçados, querem muitas vezes revidar. Quando sofrem ingratidão, querem abandonar ou deixar de amar. Quando atacados, nem cogitam a opção de perdoar. Quando humilhados, querem logo se sobrepujar, ferir e contra-atacar. Por isso, para a grande maioria das consciências na Terra ainda, que se prendem às paixões, às ilusões do ego, do egoísmo e do orgulho, a palavra da cruz é loucura. Falar para alguém, olha, tá bom, a pessoa equivocou-se com você, mas perdoe ela. A grande maioria das pessoas não vai querer saber disso. É isso que ele está tentando dizer. Mas ele complementa a frase, mas para nós que temos sido salvos, o que ele quer dizer com isso? Para aquelas consciências que já aceitaram o convite do Mestre, que já iniciaram a jornada pelo descobrimento de si mesmas, pela vitória sobre si mesmas, aquilo que para o mundo parece loucura é, na verdade, a nossa salvação. A humildade ante a ofensa, que para o mundo é loucura, é para nós a verdadeira força. O perdão ante o ataque, que para o mundo é loucura, é para nós a verdadeira coragem. O amor incondicional diante da ingratidão, que para o mundo é loucura, para nós é a verdadeira riqueza da alma. É isso que ele está querendo dizer. Já nos ajudando a reconstruir um pouco essa imagem que se tem da cruz. Porque não tem evangelho, digamos assim, não tem caminhada com Cristo sem cruz. Tanto é assim que o seu convite essencial a todos os seus seguidores, como narrado nos 3 evangelhos sinóticos, é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é um convite. Ninguém está obrigado a fazê-lo. Aceita-o quem quiser. Ou quem já percebeu que fora desse caminho, fora dos valores do Evangelho, fora do Cristo, não há de fato libertação, iluminação, com a felicidade e a paz que são consequência. Então, aqueles que já perceberam e, portanto, aceitaram esse convite, ficam as condições para que ele seja de fato aceito. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. 3 partes ou 3 aspectos essenciais da jornada cristã, do discipulado com Cristo. Hoje o nosso foco estará mais em torno da cruz. E é o que Emmanuel vai nos ajudar a meditar nessa mensagem, suportar a nossa cruz, ajudando-nos a aprofundar um pouco mais o entendimento dessa cruz em nossa vida, o que seja de fato tomar a nossa cruz, mostrar-nos que há uma cruz do Cristo e há a nossa, e que ambas têm uma finalidade na nossa vida, e como, a partir delas, haveremos de encontrar, de fato, a ponte de ascensão para planos maiores da vida. Porque é isso também o que aquela cruz representa naquele monte, no Calvário. Quando bem suportada, no processo de ascensão, converte-se lá ao final a cruz, justamente a ponte que nos conecta com os planos superiores da vida. Jesus da cruz alça voo à vida maior, deixando para nós agora o caminho aberto, ou o caminho apresentado para que possamos segui-lo também.
Então a ideia hoje aqui é pensarmos na cruz não simplesmente como um instrumento de tortura, flagelo, mas pensarmos nela como essa ponte de libertação e de ascensão, como esse recurso educativo e pedagógico que aos poucos vai nos transformando, ajudando-nos a vencermos a nós mesmos em busca da legítima paz, que não nascerá senão desse processo de edificação íntima e de vitória sobre nós mesmos. Pois bem, Emmanuel começa a sua mensagem, então, dizendo o seguinte: a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. Então, como dizia, a cruz do Cristo é essa ponte de ascensão. Ela representa o sacrifício, o compromisso com o dever, o compromisso com o amor, com a renúncia, que é para nós esse instrumento de elevação. A nossa, porém, ou seja, tem uma do Cristo, mas tem também uma que diga mais respeito a nós mesmos. Então, a nossa, porém, será, sobretudo, nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Olha que definição interessante. O que é a nossa cruz? Essencialmente falando, nós mesmos. Ou, aproveitando ou parafraseando o Evangelho, a legião que nós somos. Vocês lembram quando Jesus pergunta quem é você e tudo mais? E a resposta do indivíduo: legião, porque somos muitos. Isso se aplica a nós. O caso lá dizia respeito a um processo obsessivo, mas simbolicamente fala também a nosso respeito. Cada um de nós somos muitos. Então nós já vivemos no poder, na subalternidade, já vivemos em múltiplas culturas, em múltiplas religiões, em múltiplas condições econômicas, nas condições de riqueza, de fartura, como de pobreza. Já nos desequilibramos no campo da sexualidade, no mau uso do poder, no mau uso da autoridade, no mau uso da inteligência. Já tivemos corpos mais belos, corpos mais feios, já fomos homens, já fomos mulheres. Já tivemos enfermidades físicas, limitações físicas, já tivemos corpos perfeitos. Enfim, nós já vivemos múltiplas experiências. Mas bastaria um simples olhar para a história para pensarmos que, olhando para o passado, de um modo geral, essas nossas experiências não foram assim experiências mais positivas no sentido de crescimento do que negativas. Nós temos ainda muitas pendências dessas experiências passadas que vivem aqui conosco e que precisam ser tratadas. Mágoas, culpas, ódios, sentimentos desequilibrados, ideias fixas, todos eles vivendo aqui ainda dentro de nós. Uma multidão, de fato, que precisa aos poucos ser conhecida e educada. Ser conhecida e educada. Pois assim como Jesus educava as multidões no Evangelho, simbolicamente, é o convite também para que eduquemos essas multidões de personalidades que vivem em nós. Como vai dizer Sheila, uma mensagem muito interessante, intitulada Pontos Mortos, nós temos em nós muitos pontos mortos, pontos de estagnação, que são a cristalização da mágoa, da culpa, do ódio, da raiva, do orgulho. São pontos mortos, pesos mortos que nós estamos carregando e que tornam, portanto, a caminhada muito mais pesada, o fardo muito mais pesado que poderia ser. Então, essencialmente falando, a nossa cruz é isso. Passamos a experiência física aqui lidando com essas questões, claro, ele vai dizer aqui mais adiante, da maneira devida, da maneira correta,
mas com coragem, com humildade e com resignação. Conscientes que isso vai demandar de nós muito esforço, a fim de aos poucos irmos aliviando esse peso. E aí Emmanuel tem uma mensagem que ele diz assim: contra a aspiração bruxuleante do bem, temos ainda séculos de sombras a vencer. Então, nós estamos comprometidos com o bem, pensando em termos de eternidade, tem 5 minutos. É uma aspiração bruxuleante, uma velinha que a gente acendeu. Ou melhor, que a luz do Evangelho acendeu em nós. Mas ainda tem uma sombra compacta a ser vencida. E, com o auxílio do Cristo, todos os que perseveram vencerão. Ao longo do processo, é claro. Então, isso é, sobretudo, a cruz. É o bom combate que se inaugura na alma, internamente, quando ela se predispõe à mudança, a avançar com Jesus. É isso que ele quer dizer, toma a sua cruz. Ou seja, prepara, que internamente agora os desafios vão começar a aparecer. Não é muito comum a gente ouvir isso, a pessoa começa a estudar, começa a frequentar a casa espírita, e daqui a pouco ela está falando, nossa, as coisas estão vai ficando mais apertado, o negócio vai ficando mais apertado, parece que quanto mais a gente busca, mais as coisas apertam. Por quê? Esse mundo interno desconhecido agora começa a ser revelado. As raízes das angústias, das aflições, que são sobretudo íntimas, não estão fora de nós, começam a ser enxergadas. Esse é o bom combate, por isso Jesus diz assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada. É claro que ele está falando aqui da paz do mundo, da inércia, das facilidades. Ele veio trazer outro tipo de paz, a paz que se encontra no bom combate, na consciência tranquila e no dever cumprido, mas uma paz que se encontra também na luta, sobretudo na luta interna. Como dizia Paulo, o bom combate interior. Não por acaso, a própria cruz da qual estamos falando, dirá Emmanuel, tem a mesma forma de uma espada. Só que ao invés de uma espada apontada, uma espada fincada no solo. Como a dizer que quando a gente aceita a cruz do Cristo, cessam-se os combates com as pessoas, com os outros, para que o combate se volte agora para o solo do meu coração. Combate agora para dentro. Então é isso que ele está dizendo aqui. Aguentar-nos como temos sido. Mas, claro, com o intuito de mudar. Aguentar o que a gente é agora, aceitar o que somos agora, sem nunca perder de vista o ideal. Ele prossegue, carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos. Então, essa luz do Evangelho começa a abrir o meu mundo interior, Essa cruz começa a mostrar o que de fato a gente tem por vencer, a gente tem por superar. E a proposta é, aceitando isso, entendendo isso com humildade, com coragem, seguimos adiante, agradecendo as oportunidades que a vida nos dá de reajuste e de purificação. Através de quais elementos? O suor no trabalho e muitas vezes o pranto nas experiências difíceis. É a lixívia, é a água que aos poucos vai purificando o nosso mundo interior, o nosso coração. Eu me recordo de uma fala da Meimei, que ela vai falar assim, as lágrimas na provação é o suor que nos purifica. E o suor no trabalho são as lágrimas que nos aperfeiçoam. Olha só, agradeçamos, bendigamos, portanto, as oportunidades de trabalho, sobretudo esse trabalho interior que exige de nós muito esforço, como também as dores e sofrimentos, agradeçamos, bendigamos esse suor, seja o suor dos olhos, seja o suor do corpo, porque é a água bendita que
se realmente fazemos isso ou passamos por tudo isso com resignação e com disposição de mudança, vai aos poucos nos purificando. Como dizia mais simplificadamente o Chico, todo mundo evolui desidratando, seja através do choro, seja através do suor. Mas todo mundo evolui desidratando de alguma maneira. Então isso já vai nos ajudando a lidar melhor com essa cruz. Enxergando as nossas limitações, as muitas vezes que ainda tropeçamos, a gente vai levando isso adiante com coragem, com resignação, agradecendo as experiências difíceis que fazem parte também dessa cruz, que na verdade chegam para aliviar o peso, na medida em que vão nos mudando internamente, a gente vai mudando a nossa relação com essa cruz. Mas ele segue: chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Me recordo mais uma vez do apóstolo Paulo, que passou por esse processo como poucos. Uma vez que aceitou e tomou a cruz do Cristo, foi submetido às experiências as mais difíceis, mas sempre se manteve firme, seja suando, seja chorando. Como ele vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, em tudo somos angustiados, melhor, atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Então faz parte levar aquele choque. Faz parte chorar. Mas que esse choro não nos deixe ou não nos leve à condição de desespero, de desistência. Faz parte ficar perplexo com certos acontecimentos, mas que isso não nos leve ao abatimento, ao desânimo, à inércia. Faz parte os choques da vida, mas é preciso que saibamos acolhê-los, recebê-los e transformá-los em crescimento. Porque é esse o nosso grande aprendizado na jornada. Não é tanto tentar mudar só as circunstâncias externas, mas, sobretudo, mudar a maneira pela qual lidamos com as circunstâncias externas. Então, receber o choque, ao invés de deixarmos abater, tomar aquela energia do choque e convertê-la em força de ascensão. É o que ele vai dizer depois também nas suas cartas: tem o pranto segundo o mundo e tem o pranto segundo Deus. O pranto segundo o mundo, diz ele, conduz à morte. O pranto segundo Deus conduz à introspecção e, portanto, ao progresso. Traduzindo, o que ele está querendo dizer? Quando a gente recebe a experiência difícil e se fixa apenas no imediato, no aqui e no agora, o pranto da revolta, o pranto da amargura, o pranto da rebeldia com relação aos desígnios divinos, esse é o pranto enquanto o mundo, ele nos conduz à morte. Em que sentido? Não a morte do corpo, mas a morte no sentido da estagnação espiritual. Eu paro de avançar. Quando eu me revoltei, eu estacionei num ponto. Eu cheguei ali e parei, me fixei, me prendi ao acontecimento e não estou disposto a sair dele. Eu fico trazendo ele comigo como aqueles pontos mortos que a Sheila falou. Esse é o pranto segundo o mundo. Conduz à morte. Agora, o pranto segundo Deus, dirá ele, é o que leva à introspecção e ao progresso. Ou seja, chegou a experiência difícil, o que ela quer me ensinar? O que eu não estou olhando em mim? Onde que eu posso mudar? O que eu posso fazer para seguir, para avançar? É aquele pranto que, embora sofra no momento, chore, reconhece que acima de tudo isso há uma vontade infinitamente justa, amorosa e sábia a conduzir as circunstâncias. Que nada acontece sem a sua permissão e que tudo, na verdade, pode ser transformado em elemento de crescimento. Esse é o pranto segundo Deus. Como Emmanuel vai dizer, ele tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 172, intitulada Lágrimas. E na última frase da mensagem ele diz assim:
caracterizam-se as lágrimas através de origens diversas. Quando surgem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e de vida. No entanto, quando nascem, ou seja, primeiro ele falou das lágrimas segundo Deus. Depois ele vai dizer, no entanto, quando nascem da revolta, quando nascem da rebeldia, são venenos mortais. Então, o que ele está dizendo? Quando eu tomo aquela experiência no sentido de crescer, de amadurecer com ela, é um filtro de redenção e vida. Porque muda muitas coisas em mim. Como a gente aprende com essas experiências. Como a gente desperta para outros valores, para aspectos da nossa vida que não eram antes valorizados quando a gente passa pela experiência difícil. Quantos exemplos não há de corações que passaram por experiências dolorosas e tiveram uma verdadeira guinada em sua vida, em termos de trabalho, de dedicação, de valores, de metas, de propósitos. Na história a gente poderia citar vários. Citaria aqui alguns. O próprio Paulo, Madalena, Pedro e tantos outros. Esses os mais próximos de Jesus. Mas ao longo do tempo, mesmo próximo de nós, quantos casos assim não há? Aqueles que tomarão as lágrimas como os filtros de redenção e vida. Mas também os exemplos que tomarão as lágrimas como esse veneno que nos consome, que nos abate, que nos impede de avançar. Errar ainda vezes muitas, no entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Ou seja, acreditar que, a partir do momento que a gente assume o compromisso com Jesus, que não erraremos mais, seria uma vã utopia. Erraremos sim, muitas vezes. O mais importante é que não erremos com consciência, é que não erremos sabendo o que estamos fazendo, porque a responsabilidade é maior, mas que iremos errar ainda muitas vezes, isso não padece de dúvida. Mas nós aprendemos justamente com o cristianismo, com a mensagem do Cristo, que vitorioso não é aquele que não cai, mas é aquele que nunca permanece no chão. É aquele que, tendo caído, logo busca recompor-se, reerguer-se, e que sabe fazer das quedas grandes motivos de ascensão. A própria natureza nos ensina isso. Não são as quedas d'água que nos geram energia, que alimenta a luz? Assim também em nossas vidas. Muitas vezes são as quedas que nos dão a energia e que nos trazem a luz do aprendizado e da experiência. O próprio Paulo só se transformou de Saulo a Paulo a partir de uma queda. Caiu ele em Damasco para se reerguer para uma nova vida, completamente diferente da vida que vinha trazendo até então. Então, os erros, as quedas, farão parte do processo. É preciso que aprendamos a conviver com eles, sem nos prendermos a eles, estando sempre dispostos para levantar e seguir adiante, sem nos prendermos na culpa, que nada mais é do que uma prisão, também um ponto morto, um estacionamento da alma, que aos poucos, se cultivada, vai gerando um adoecimento íntimo, primeiro espiritualmente, que pode inclusive manifestar-se no corpo, somaticamente. Quando Emmanuel vai falar da culpa no livro Pensamento e Vida, capítulo 22, se não me engano, ele vai dizer que a culpa é um abscesso mental. Fazendo uma analogia, ou seja, é um processo de deterioração dos tecidos sutis da alma, que, se não controlado, não tratado rapidamente, vai se espalhando, e aos poucos vai consumindo-nos a energia vital. Então é preciso também que aprendamos a nos perdoar pelo equívoco e a seguir adiante, porque a proposta é avançar. A proposta é reafirmar o nosso compromisso com Cristo e seguir adiante, como ele quis representar para Simão Pedro. Quando volta após a crucificação, Simão muito provavelmente ainda trazia no seu coração resquícios de culpa pelas 3 vezes que o negou. Jesus chama Simão à parte para uma conversa. E veja só que incrível, faz para ele 3 perguntas. O mesmo número de perguntas
o mesmo número de negações. E ele pergunta 3 vezes para Simão: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Como a dizer implicitamente a Simão e a todos nós: você caiu uma vez? Reafirma o teu compromisso de amor, levanta e segue adiante. Caiu mais uma vez? Reafirma o teu compromisso de amor, levanta e segue adiante. Caiu uma terceira vez? Reafirma o teu compromisso de amor e segue adiante. Da parte dele, o compromisso está sempre firmado. O único que pode impedir esse auxílio dele em nós, em nossa vida, somos nós. Se nos fecharmos na blindagem da culpa. Porque é isso também o que ela faz. Ela nos blinda, ela nos leva a nos boicotarmos e a impedirmos o próprio auxílio do alto em nossas vidas. Então é preciso erguer e avançar. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas, e as cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual. E acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Veja que interessante. Tomar esses cirurgiões divinos, o sofrimento e o trabalho, que muitas vezes serão aqueles que, aos poucos, com o nosso investimento, com a nossa perseverança, farão esse processo lento de transmutação, de cirurgia, de reparação dos nossos tecidos sutis, marcados aí pelas feridas, pelas chagas causadas pelas culpas, pelos remorsos, pelas paixões, pelas imperfeições, a fim de ir nos curando de dentro para fora, a verdadeira e a única cura, de fato, que a gente vai buscando com Cristo. Aquela que é feita de dentro para fora a partir da nossa disposição em secundar o amparo do alto, que chega sempre para nós através das circunstâncias, das experiências difíceis que a vida nos traz. Eu pulei um trechinho aqui, vou só voltar para não ficar faltando. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina. Mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. Então, veja o que ele está dizendo. Na maioria das vezes, o que mais nos dói, essa cruz parece-nos mais pesada, não é nem tanto pela circunstância, pela prova, mas sim pela nossa indisposição ou a nossa má vontade em receber. E aí a gente complica muito as circunstâncias. Quando a gente se abre à vida e se abre à mudança, buscando de fato essa cura interior, de dentro para fora, secundando o amparo do alto, as coisas se tornam mais leves. Quanto mais a gente resiste, mais a dor se faz maior, a experiência mais difícil, a fim de romper, porque é justamente essa a finalidade dela, a casca da nossa cristalização. Quanto mais a gente se abre de dentro para fora, mais a experiência cumpre o papel que ela tem de me educar, de me transformar, então ela pode seguir o seu caminho. Mas enquanto não nos abrimos a ela, quanto mais resistimos a ela, mais sofrimento nós geramos, nós causamos. Como dizia Buda, de um modo mais simbólico, mais sutil, a mudança em si não é dolorosa, mas a resistência ela é. Então, em geral, como resistimos à mudança, sofremos mais do que seria necessário por conta dessa indisposição. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do coração. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes,
o que mais nos dói não é a experiência, por exemplo, de ter poucos recursos financeiros. É ver alguém que tenha mais recursos que eu. Então, o fardo mais pesado não é nem tanto a prova, a experiência, mas sim a maneira pela qual eu lido com ela. Por conta do orgulho ainda, fico me comparando com os demais, invejando os demais e acrescento um peso extra no fardo a ser carregado. Muitas vezes, o que me incomoda não é, por exemplo, ter um corpo mais, ou não tão belo quanto o de outros. O que mais incomoda, o que mais pesa, é a comparação com os demais. Ter ou querer ter aquele corpo, aquela beleza. Quando se eu me contentasse com a experiência que a vida me deu e buscasse de fato extrair dela o tesouro oculto que tem, todas as têm, esse tesouro oculto, muito mais leve seria a jornada. Então, o que ele está dizendo é que o problema não está tanto nas circunstâncias externas, sejam elas quais forem, está mais na maneira como lidamos com elas. O grande peso extra acrescentado na caminhada é aquele criado pelas nossas paixões, pelo orgulho e pelo egoísmo. Daí a importância, se quisermos simplificar a caminhada, tornar mais leve, e Jesus já dizia, comigo o fardo é mais leve, daí a importância do Evangelho em nossa vida. Porque, libertando-nos da inveja, liberta-nos de um peso de aflições enorme. Libertando-nos do ciúme, liberta-nos de um outro peso enorme. Libertando-nos do orgulho, liberta-nos de mais um peso enorme. Libertando-nos do egoísmo, mais um outro peso enorme. Veja como que com Jesus o fardo vai se tornando muito, mas infinitamente mais leve. Embora a cruz pareça símbolo de sacrifício, de esforço, de fato é, poucas vezes se pensa que ela é muito mais leve, às vezes, do que o jugo das paixões. É o que Jesus quis dizer. Porque parece mais agradável, mais leve, a satisfação imediata dos caprichos e dos prazeres. Mas a longo prazo, o que eles acarretam depois? Quais as consequências que muitas vezes trazem? Ao passo que o outro, a cruz do Cristo, o fardo do Cristo, no início parece mais desafiador. Mas e a paz de espírito, a leveza de alma e de consciência que ele proporciona depois? É isso que Emmanuel está dizendo. Suportar a nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las. Então isso aqui é muito importante. É reconhecer, bom, eu tenho problema ainda no campo do orgulho, tenho problema aqui ainda no campo da sexualidade, um problema aqui no campo do poder, eu reconheço, eu admito, com humildade e com coragem, mas sem acalentar isso. Ou seja, com um compromisso fiel de vencer isso. Não é aquela ideia assim, eu sou assim, e vai ficar assim, e vamos indo assim. Não, é reconhecer, suportar, porque isso dói. À medida que você reconhece as suas imperfeições, dói. Você não queria mais ter aquilo, mas aquilo ainda está em você. Como diz Paulo, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse ainda faço. É doloroso o processo. Mas é preciso tolerar isso, suportar isso, sem acalentar essas tendências inferiores. Mas igualmente também sem condenar-nos, ou seja, sem deixarmos cair na culpa, sem nos prendermos à culpa. Por isso, diligenciando, esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação, a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Então, lembra aqui os 4 ingredientes: serenidade, paciência, serviço e abnegação. Me recordando aqui de O Livro dos Espíritos, na questão 912, quando Kardec pergunta aos benfeitores qual o melhor meio de vencer a influência da matéria, isto é, das paixões. E os Espíritos respondem curtinho: praticar a abnegação. Então, quais os melhores recursos que temos para tornar esse fardo cada vez mais leve e para, de fato, avançarmos com a nossa cruz? Trabalho no bem, abnegação, que vai aos poucos vencendo o orgulho, as ilusões. Serviço,
paciência, serenidade. Investir, portanto, num cultivo do estudo, da prece, da vida interior, que nos traga serenidade para lidar com as situações, para não agir de impulso, para aprender a controlar não só a ação, mas também a reação, que somos mais conhecidos pela reação do que pela ação. Então, aprender a ter serenidade diante da vida, paciência, que é a ciência da paz. Sem paciência não há edificação alguma. Já dizia Jesus no Evangelho: com a vossa paciência ganhareis as vossas almas. Sem paciência não ganhamos, não vencemos a nós mesmos. São os recursos que eles nos indicam. E aí ele volta aqui ao trecho que eu já li, e vamos então ao último parágrafo, em que ele diz: suportar a nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la. Então, nem reclamar, nem se revoltar. E sim, acolher-nos imperfeitos como ainda somos perante Deus. Autoaceitação. Autoaceitação com disposição de mudança. Porque às vezes a gente lembra do convite de Jesus lá, o negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo quer dizer reconhecer o que eu sou, mas já com a ideia de que não quero mais ser, quero melhorar essas tendências. Isso é negar a mim mesmo. Então, reconhecer-me como sou perante Deus, acolhendo-me imperfeito como sou, mas procurando por todos os meios justos melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro. Então, não importa se é 1 milímetro por dia, ou importa que é 1 milímetro por dia. É que é um passo mais além, para diante, como dizia o Chico, ainda que seja arrastando para a frente, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Isso será suportar de fato a nossa cruz, isso será aceitar efetivamente aquele convite de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negue-se a si mesmo, representando aí o reconhecimento das minhas imperfeições e já o reconhecimento de que preciso mudá-las, que não posso mais deixar-me conduzir pelas paixões e pelos caprichos. Isso é negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz é aceitar isso com humildade, com coragem, dispondo-nos por meio do trabalho, do serviço, da paciência e da serenidade, a ir aos poucos nos purificando e deixando para trás esse fardo, que é aí o que está representado no siga-me. Não basta só tomar esse peso, reconhecer essas nossas imperfeições, sem a disposição de caminhar, de avançar. São esses os 3 passos fundamentais, para que convertamos então, enfim, a nossa cruz na ponte de ascensão, a nos conduzir a patamares maiores de vida, marcados por mais plenitude, mais felicidade, nas palavras do próprio Mestre, por uma vida mais abundante. Muita luz e muita paz na jornada de cada um, muita força na caminhada com a cruz. Que Jesus os abençoe sempre.